Muito prazer, eu sou a Sara Milani, analista de relacionamentos da SIC, e junto comigo está meu parceiro, Gabriel Santos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Santos, faço parte da equipe de relacionamento da SIC e conosco hoje temos um grande parceiro que inclusive é coordenador de um dos grupos do AC Networking, o Grupo Connect, Michael Ignacio. Michael, seja muito bem-vindo. E estamos aqui para bater um bate-papo, igual a Sara falou, né? Gestão de vendas é um tema mega importante, mas antes disso eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre a sua história, que eu sei que o currículo ali é bem grande, né? Obrigado, gente, pelo convite. Olá aos nossos audientes que nos ouvem e nos assistem aí por todos os canais aí possíveis que estarão divulgando esse podcast. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Gente, a gente tem tempo? Quanto tempo aí a gente tem para contar a história? Porque eu gosto de dar uma estendida. Bora lá! Brincadeira. Eu tenho 24 anos de experiência na área comercial. Minha experiência se divide ali no ramo do varejo, cosmético, telecomunicações e publicidade. Fui gestor de grandes corporações, aí, Michelin, Vivo, Embratel também, a antiga NET. Então, tenho uma vasta experiência aí e espero que a gente consiga contribuir aí um pouquinho com essa experiência aí para vocês nesse nosso bate-papo aqui. Sem dúvida. Legal, bacana. Sei também que tem uma experiência ali como jogador de futebol nesse meio tempo, mas a gente pode deixar nos bastidores. A gente faz um make-off depois. Não, legal, bacana. E, Mike, eu queria começar aí com a principal pergunta, né? O que seria gestão de vendas para você, né? E o porquê que é tão importante para os empresários hoje em dia? Cara, gestão de vendas. O que a gente consegue controlar sem medir? Nada. Então, daí a importância de gerir alguma coisa, né? A gestão, ela advém disso, da medição, do traçar metas, do traçar métricas, do identificar quais são as métricas e os indicadores que vão ser relevantes ali para poder atingir seu objetivo, para que a gente possa chegar ali nos objetivos de vendas. Infelizmente, nós temos aí um grande menosprezo por essa atividade no Brasil. Ser vendedor, trabalhar com vendas é motivo às vezes de vergonha para muita gente, né? Mas hoje sem vendas nenhuma empresa sobrevive e você fazer a gestão dela é de suma importância para qualquer empresa. E a gente vê algumas estatísticas aí, Sebrae, IBGE, dentre outras, que nos trazem 87% de mortalidade de empresas e tudo mais. E a maioria delas fecha por falta de vendas. Porque na maioria das vezes o empreendedor, o empresário, ele é muito bom no que ele faz. Porém, vender é um grande dificultador. E a gestão de vendas, ela é imprescindível para que os objetivos sejam atingidos, para que as pessoas sejam desenvolvidas. Sem isso, não há resultado. E o pior de tudo, o resultado ele pode até vir. O problema é que você não vai saber replicar isso, você não vai saber por que você fez aquilo. Eu trabalho com algumas consultorias e, às vezes, a primeira pergunta que eu faço é: por que você vende? E, na maioria das vezes, ele não sabe responder. Ele sabe por que ele não vende. Agora, por que ele vende, ele não sabe responder. Então, é muito difícil quando você não tem uma boa gestão, uma gestão assertiva, porque você vai cair nessas armadilhas aí que o mercado vai te aprontar. Perfeito, Michael. É um papel extremamente importante a questão do gestor de vendas. Trazendo um pouquinho do que você disse, quais são esses papéis de um gestor mesmo de vendas? De uma equipe? Eu gosto de brincar, Sara, que o líder, né, o gestor, ele é o presunto do misto quente. Né? Eu sei que você é vegetariana, vai te agradar muito, mas imagina que você tem ali um misto quente, certo? O presunto, ele faz diferença, não faz? Mas se tiver só o queijo, come, não come? Uhum. Só o presunto, talvez não fique legal. O gestor de vendas, ele é justamente esse cara. Ele precisa passar desapercebido, porém ele faz toda a diferença. Então, a função do gestor de vendas é traçar as metas, treinar a equipe, dividir e comunicar os objetivos estratégicos da empresa. Normalmente o gestor de vendas ele vai estar dentro de uma hierarquia, que a gente tem ali o operacional, o tático e o estratégico. Ele está no nível tático, né? O gestor, na maioria das vezes. E a função dele é filtrar o que vem do estratégico, porque a cobrança que vem pesada, né? Fazer esse filtro, porém não deixar de repassar isso para o time. Então, a função dele como comunicador é muito importante.
E também, o pessoal fala muito que ele tem que motivar as equipes. Eu penso um pouquinho diferente. Até porque a motivação, ela vem De dentro. de dentro, né? Se você for lá na etimologia da palavra, não vou dar aula de português aqui, nem de latim, mas se você for lá na etimologia da palavra, você vai encontrar que vem de motivos, né? Que vem de dentro. Então, mas é de suma importância que ele descubra o que motiva. O que motiva cada um. O que faz os olhinhos de cada um brilhar. E aí fazer com que aquela pessoa entregue a melhor performance. E infelizmente também o inverso é completamente verdadeiro. A gente não tem o poder de motivar ninguém, mas desmotivar é muito fácil. Então, se você passa e não fala um bom dia, se você passa e não se comunica de acordo com a tua equipe, muito provavelmente ela vai entrar numa desmotivação que vai impactar diretamente nos seus resultados. Então, é por isso que eu brinco que ele é ali o ponto de equilíbrio. E aí eu falo que ele é o líder hoje, o gestor de vendas, né? Como líder é o presunto do pão, para poder fazer aquele temperinho a mais ali e fazer toda a diferença. Concordo plenamente, Mike. Não tem nem como, né, discordar disso. Tem que ter a confiança das pessoas, né? Sim, É super importante. E quando a gente fala de gestão, a gente está falando de gente. Você pode ter quantas formações for, entender de todos os paranauês aí da vida, como diz os memes, né? Se você não entender de gente, você não entende de nada. E aí está o grande segredo de um bom gestor de venda. Entender de gente. Bacana. Você comentou ali que as empresas têm que ter ali um objetivo muito bem traçado, né? Do que realmente um planejamento, o que ela busca alcançar. E me corrija se eu estiver errado, mas o empresário que está naquela fase de transição ali, do pequeno para o médio, muitas vezes ele cresce de forma desorganizada, vamos assim dizer, né? E como que você acha ali que o empresário pode estabelecer essas metas e o objetivo ali do time de vendas dele? Cara, existem N ferramentas, mas eu gosto de uma muito, muito legal, que até se tornou, no mundo das startups, ela virou um verbo, né? Virou, toda vez que a gente precisa smartar a meta, né? Que é a ferramenta SMART, que do inglês se traduz para inteligente, né? Ela é um acrônimo. O S significa específico, o M mensurável, o A atingível, o R relevante e o T de temporal. Então, a primeira coisa, a meta ela precisa ser específica. E aí exigem algumas competências também do gestor para poder fazer com que isso seja mais bem comunicado possível, né? E aí eu até inclusive fui estudar sobre finanças para poder, porque sempre foi um gap meu, e para entender de ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro, você tinha que ter uma especialização ali em finanças para poder entender isso. Porque, cara, se você vender demais, de repente, às vezes você pode quebrar uma empresa. Se você vender de menos, às vezes você pode também quebrar uma empresa. Então, a meta ela precisa ter esse equilíbrio aí, ser específica para poder conseguir, para que haja o cumprimento dela. O mensurável é o como você vai medir, e aí entra ali naquela Dados. questão de informação, de métrica, de metodologia, né, para que você possa saber exatamente o que está acontecendo. O atingível é se realmente aquilo é possível, porque a expectativa gera frustração. Então, se você tem alvos muito grandes, é legal. E sim, realmente você ter uma visão, você ser ambicioso. Ambição é diferente de ganância, são duas coisas completamente diferentes, porém ela tem que ser atingível. E aí, porque isso vai te trazendo também algumas frustrações ali ao longo do caminho, quando você não as atinge. Ela precisa ser relevante. Na programação neurolinguística a gente tem uma das ferramentas que a gente chama de ecologia, né? Então, aquilo tem que mudar ponteiro. Então, você tem que ter uma relevância ali para você poder sair da cama, cara. Tem que ter... Não é simplesmente o fazer o dinheiro, não é simplesmente o atingir o objetivo. Tem que ter um porquê. E aí, um porquê substantivado, né? Que é o porquezinho junto ali com circunflexo no final. Para que você possa ter ali um motivo para poder sair, para poder realizar aquilo. E o tempo, né, bicho? Eu quero vender 300 milhões, mas quando?
quando vai ser que você vai chegar aos 300 milhões. Porque meta sem tempo é sonho. E aí não funciona. Tem que estar bem alinhado junto com a parte estratégica da empresa, né? Exato. Aonde ela quer chegar dentro do tempo, para os times estarem alinhados, financeiro, comercial. Exato. E assim, eu vejo muitas empresas, muitas mesmo. Assim. Não, o time não precisa saber de onde veio a meta, por que isso acontece. Mas quem que vai fazer? Quem que vai executar? Quem que vai entregar isso para você? E você acha que ele não precisa saber o porquê por que aquilo precisa acontecer? Então, é importante que você também envolva as pessoas nesse momento de decisão. É lógico que também não podemos ser... A empresa ela é uma instituição, né? Você também não pode trabalhar a democracia em demasia. Mas é importante que eles trabalhem, eles possam participar daquele momento ali de decisão, para que as metas sejam condizentes e eles saibam que aquilo também fez parte, que eles se pertencem àquele momento, né? Porque senão fica muito frouxo, não dá sentido. E aí a probabilidade de não acontecer é enorme, é muito grande. Vai acontecer, mas vai ser dolorido. É um senso de pertencimento atrelado ao propósito, né? Exato, e aos valores também da empresa. Exato. Tem que fechar todas as pontas. Tem que fechar. E isso é o que a gente chama de cultura, né? Isso. Incutir cultura. Todo mundo, quantas e quantas vezes a gente chega em algumas consultorias, em alguns projetos, isso aí é só para pôr na parede. Eu falei assim, então não faz, querido. Boa. É só você não fazer. Não tem problema, você vai ver quanto tempo a sua empresa vai durar. É simples, é resultado. E isso faz toda a diferença. Acaba que não é só algo para você colocar na parede, um simples fato de você, eu tenho missão, visão e valores, a minha empresa tem um propósito. Precisa viver aquilo. Se não tiver cultura, as coisas não vão acontecer. É muito fato isso. Perfeito. Eu acho que deixar todo mundo na mesma página é capaz de até engajar um pouco mais o colaborador, né? Sim. Gabi, assim, é a questão da relevância. É a questão de você ter um motivo. Como que você consegue motivar alguém? Alguns vão se motivar pelo retorno financeiro, alguns vão se motivar pelo reconhecimento, outros vão se realizar por ter feito parte de algo maior. Então, se você não comunica isso, por que eu simplesmente entro, faço o meu, aí entra aquela... Eu gosto muito daquela analogia do Vampeta, jogador de futebol, quando ele estava no Flamengo, ele falou uma vez, né? Eles fingem que me pagam, fingem que jogam, tá tudo certo, entendeu? E aí fica Deus dará, fica solto o negócio. Então, esse engajamento, ele só tem... O americano chama isso de grit, né? Que é a questão de aderência, de ter a vontade, sabe, o plus, aquele momento que você tá quase entregando, aí vem alguém ali que é o gestor e fala assim, faz mais um pouquinho, sabe, a última remada da academia, faz mais um pouquinho que você vai... Isso só acontece se tiver engajamento, porque senão o cara vai soltar, e aí não acontece, entendeu? Então, é importante ter essa comunicação, essa participação, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Bacana. Ele até acabou respondendo a pergunta que eu faria agora, né? E só um adendo aí para vocês, o Michael, ele é associado, né, da Associação Comercial e Industrial de Campinas, e dentro, né, do pilar de educação empreendedora, a gente tem a nossa plataforma, a SIC+. Dentro da plataforma, a gente tem vários cursos de vendas, PNL, algumas estratégias de marketing. Então, se você tem interesse em entender um pouquinho mais da plataforma, a SIC+, entra aqui no link, que a gente tem todas as respostas para vocês, e algum dos nossos consultores vai entrar em contato para falar para vocês sobre a plataforma. Bacana, hein, Sara? Eu já entrei, já fiz treinamento lá, é bem legal, recomendo. PNL. Recomendo. Você lembra, né? Lembra. Eu tô de você. Gosto demais. E, Michael, você estava comentando em referente à questão da gestão de vendas. Eu trabalho, né, eu já trabalhei, minha experiência toda ali foi com atendimento ao cliente, em questão da área comercial. E eu trabalhei ali tanto com venda de produto como venda de serviço. Né? E tem uma diferença gigante. Sim. Igual, vou vender essa caneca. Caneca palpável, você está vendo a caneca. Né? E venda de serviço, não. Realmente, a venda de serviço é bem mais difícil, vamos falar assim, né? E aí entra um pouquinho naquela questão ali de venda consultiva e venda transacionais, né? Que a venda consultiva você precisa entender realmente ali o porquê o cliente está procurando, o porquê que ele precisa realmente entender como que o serviço, né,
vai solucionar o problema daquele cliente, né? E me explica um pouquinho ali sobre a diferença entre essas duas vendas ali. Cara, eu acrescento mais uma aí. Tem a complexa. Eu acrescentaria mais uma. A venda transacional é venda de solução rápida, né? É uma venda que você tem pouco relacionamento com o teu público, pouco relacionamento com o teu público-alvo, e eu venho ali para suprir uma necessidade muito rápida ou momentânea. A venda consultiva, até dando um exemplo, desculpa, até dando um exemplo de venda transacional. Loja de conveniência. Você parou seu carro para abastecer num posto de combustível e aí você lembra que você precisa levar o papel toalha para sua casa que acabou. Você desce do carro rapidinho, vai lá, pega o papel toalha, passa no caixa e vai embora. Isso é uma venda transacional. Eu consegui falar com você? Não. Eu consegui pegar seus dados, entender o que você quer, saber, estava ali disponível. Eu topo pagar mais caro por isso? Sim. Conveniência. Sim. Certo? Se eu for no mercado, se eu for num O atacarejo... próprio nome já fala, né? Conveniência. Exatamente. Isso é uma venda transacional. Quando a gente fala de uma venda consultiva, a gente está falando de quando há maior interação com o consumidor final ali. Então, vou dar um exemplo. Você precisa comprar um automóvel, você precisa comprar um carro. Hoje, algumas montadoras, algumas concessionárias já têm ali os seus e-commerces. Então, você pode ir lá, escolher a cor do teu carro, quais opcionais você quer, e faturar o carro, e o carro chega lá na concessionária para você ir buscar. Mas, na maioria das vezes, há uma interação entre um profissional de vendas ali e o consumidor. E aí, ele entende que carro você quer, qual cor, que te agrada mais, qual modelo, qual opcional vai, se tem ar-condicionado, se não tem, e aí entra numa venda consultiva. E a complexa é quando eu exige-se muito mais do profissional. Então, eu vou implementar um ERP na minha empresa. Vou traduzir a sigla aqui, né? Que são os sistemas de gestão das empresas. Eu preciso saber como funciona a logística, então eu preciso de alguém que entenda de tributário. Eu preciso saber como funciona toda a questão ali de fiscal, preciso de alguém do contábil. Eu preciso entender ali como funciona toda a parte de vendas. Então, exige uma complexidade e, às vezes, profissionais para isso. Na maioria das vezes, são formados em engenharia, exige uma qualificação muito mais forte do profissional de vendas e elas chegam a durar anos, as negociações. E aí para cada momento ali, você precisa ter uma métrica, para cada momento da venda você precisa ter um objetivo. Basicamente, resumidamente, bem sucinto, essa é a diferença entre as três. Você tem ali esses três momentos ali e os modelos de negócio. O que diferencia isso? Um modelo de negócio. O que você quer montar como empresa, como negócio para poder ser um empreendedor. Respondi a pergunta? Não, respondeu sim. E uma dúvida que me surgiu aqui. Existe alguma venda transacional que é serviço e não produto? Sim. Serviço de internet. Por exemplo. Você entra lá, escolhe hoje... quando eu estava saindo de uma grande corporação aí de... Pode falar o nome ou não? Pode. Estava saindo da Vivo, por exemplo. Estávamos implementando lá um sistema chamado Salesforce, que praticamente ia acabar com a venda Automatizar, né? Pessoal ali. Você entra lá. Hoje, por exemplo, eu acabei de trocar o serviço de TV por assinatura da minha casa. Entrei no site, quero isso, quero aquilo. Uma semana depois, estava lá o técnico na minha casa instalando. Então, automaticamente o serviço já está entrando nesse mundo também. Então, e hoje, cara, o que diferencia aí essa questão do serviço ou do produto, né? E se a venda é transacional ou não? A complexidade que exige para o cliente adquirir o teu produto. O quão difícil é o cliente adquirir o teu produto. É isso que vai diferenciar se é uma venda consultiva, se é uma venda transacional, se é uma venda complexa. Transacional, em teoria, é a que tem maior volume. Volume
Não. Eu acho que a complexa, dependendo, tem mais. Tem mais também. Tem mais. A gente está falando, por exemplo, uma troca de um RP hoje, a gente está falando de 4, 5 dígitos, dependendo da... Maior volume que eu digo, não em questão aí de valor financeiro, mas monetário? em quantidade mesmo. Depende. Depende também? Depende também. Porque às vezes você pode comprar uma frota de carros, por exemplo, para uma empresa e ter uma venda consultiva ali. Então, o que vai diferenciar é o modelo de negócio, o que você vende. Sim. Se você é uma loja de conveniência, ok. Se você é um supermercado, ok. Se você é uma farmácia, tudo vai depender do modelo de negócio e do segmento que você está instaurado. É o que vai diferenciar ali tudo, o volume, o ticket médio de cada cliente ali. É que uma área depende da outra, né? Não tem como. O que vai diferenciar mesmo é o modelo de negócio. Essa é a grande diferença. Esperar ele tomar água para responder a próxima pergunta. Mike, quando a gente fala, né, de gestão de vendas, não tem como não pensar no funil de vendas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a importância do funil e a questão ali das etapas, né? A gente vê alguns vendedores que seguem as etapas, acabam tendo mais sucesso, e às vezes tem algum fora da curva ali que não segue as etapas. Então eu queria escutar um pouquinho da sua opinião sobre o funil de vendas. Isso é uma coisa que eu sempre briguei, viu, Sara? Inclusive, tive algumas discussões bem acaloradas sobre isso em muitos lugares. A gente sempre... Vendas, como eu disse, ele é um mercado muito estigmatizado. Eu lembro hoje, assim, e me dói falar isso. Eu fui dar um treinamento uma vez, e aí a gente perguntou assim, quem aqui tem orgulho de ser vendedor? E só tinha vendedor na sala. Era para todo mundo ter levantado a mão, Era para todo né? mundo ter levantado a mão, né? Aí todo mundo ficou ali quietinho, tudo mais, tal. E aí eu perguntei, vamos ligar para sua mãe agora? Pega o telefone e liga para sua mãe. E aí você pergunta assim para ela, mãe, você tem orgulho do que eu me tornei? Aí todo mundo ligou para a mãe, e aí a dinâmica era justamente essa, ligar para a mãe, ligou, voltou no Viva Voz e tudo mais. E aí a mãe, lógico, filho ou filha, né? Tenho muito orgulho do que você se tornou. Aí eu perguntei assim, agora faz outra pergunta para ela. E se eu tivesse me tornado médico? Se você tivesse se tornado médico, ia ser muito melhor. E aí, o que acontece? As pessoas não se dedicam. E aí a gente tem aquele estigma que vendedor é o cara que fala bem, que joga um embromation ali, engambela todo mundo, que persuade, que influencia, que às vezes até manipula, né? Dependendo do nível do profissional. E infelizmente a gente encontra de tudo por aí. E aí ele acaba não seguindo algumas métricas, né? E venda é ciência. Venda é ciência. Então, se você tem métricas e etapas a serem seguidas, venda tem processo, tem metodologia. Isso facilita você, inclusive, a corrigir... Opa, bati no microfone aqui. Corrigir os possíveis erros que você venha a ter no futuro. Então, quando você faz ali, fraciona num funil vamos imaginar um funil imaginário aqui de prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, negociação, apresentação de proposta, negociação, fechamento, objeção, você sabe como está acontecendo aquela situação. E aí, poxa, em que momento eu errei? O que eu poderia ter feito aqui que eu não fiz? E aí entra o trabalho do gestor para entender se esse funil é adequado para aquele tipo de modelo de negócio, porque é a mesma coisa. Vamos usar o exemplo do papel toalha de novo. Como eu vou saber se o cliente precisava ou não precisava do papel toalha? Eu vou ter que ter um funil diferente, um funil de movimentação de estoque. Sim, verdade. O que mais está saindo? Então, o funil ele funciona para todo modelo de negócio, desde que você saiba identificar o seu modelo de negócio e a necessidade do teu cliente. Então, sem o funil, sem essa mensuração de dados, sem essa análise criteriosa e que, assim, de verdade, muitas empresas não fazem, acho que vou ser leviano aqui no número, mas 99% das empresas não fazem, você conseguir, com certeza teria um aproveitamento muito maior. A RD Station, no começo desse ano, divulgou uma pesquisa que 71% das empresas no ano passado não bateram suas metas de vendas. É muita coisa.
É muita coisa. Se tiver alguém aqui do financeiro que possa depois que eu deixar nos comentários aí, o quão isso impacta financeiramente em qualquer negócio. Quando o seu time não bate a meta de vendas, o quão isso deixa um rombo no caixa da empresa, é assustador esse número. E sabe por quê? 69% das empresas não tinham sequer mensuração do seu processo de vendas. Ou seja, de cada 10, 7 não tinham esse processo. Nossa, É muita coisa. sim. É muita coisa. E aí entra aquela questão. Mãe, se eu tivesse estudado para ser médico, você teria orgulho de mim? O vendedor, infelizmente, os profissionais de vendas, infelizmente, eles não se capacitam. Eles não vão entender isso, acham que isso é balela, acham que é simplesmente te entregar a sua pastinha lá. E quantas vezes eu não vivi isso. Tosse a pastinha, vai lá e vende. E aí exigem resultado. Então, é muito importante você ter o funil de vendas, acompanhar, fazer a gestão por cada etapa dele ali, entender se aquele funil é adequado para você. Porque se você for ali no Google e falar assim, funil de vendas, vai vir um lá para você. Será que aquilo é interessante para o teu modelo de negócio? É realmente aquilo? Poxa, o teu processo de vendas é realmente aquele? Então, é importante que você saiba identificar também se aquele funil que está sendo disponibilizado ali para você funciona dentro do teu modelo de negócio. E aí é papel do gestor fazer esses testes para entender esse funil e levar isso para cima, né, para o estratégico, para ver se faz sentido mudar alguma operação ali. Exatamente. E aí as ferramentas também, né? Hoje existem N ferramentas, eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas existem N ferramentas aí que podem te auxiliar nesse processo. Mas é função primordial do gestor identificar se aquele processo, se aquele funil, se aquele processo é condizente ou não para o modelo de negócio. Uma dúvida, Michael, qual é o tempo? Por exemplo, você implanta um funil de vendas, né? Você pega, por exemplo, na internet, ou vê uma empresa, uma consultoria, analisa a sua empresa e fala, olha, o modelo ideal do funil é esse. Qual é o tempo? Sara, eu de verdade, eu tenho medo dessas É muito específico, né? É muito dessas específico. afirmações, assim, né? Mas uma ideia, assim, pelo que você já viveu. Eu já vi funis de venda dar certo em 15 dias e já vi dar errado em 120. Certo. Então, é muito complexo. Depende do ciclo de vendas. Depende muito do ciclo de vendas. Depende muito da equipe, de como você está mensurando isso, da comunicação entre gestor e equipe, e depois disso, comunicação com o cliente, lá na ponta. Porque às vezes o cara acha que assim, o profissional de vendas está lá na ponta, aí ele olha e fala assim, nossa, eu preciso seguir isso daqui. Aí ele se perde, porque ele quer olhar e não significa que o funil precisa ser engessado, o processo precisa ser engessado. Ele só precisa saber em que fase do processo ele está. Ele adapta dentro da Dentro da realidade que ele dele, gosta que e ele conduz. gosta. Exatamente. E aí isso acompanha um pouquinho. Mediana, né? 90 dias. Tá. 3 meses. 3 meses. É normalmente o que a gente usa. Na Michelin, por exemplo, os nossos profissionais, eles ficavam 120 dias em treinamento para vender, e todos eles iniciavam vendendo pneu de moto. Então, ele só saía para a rua depois de 120 dias de treinamento. Perfeito, é preparação, né? Treinamento. E aí você tinha vendedores lá que tinham 17 anos de casa, 20 anos de casa, 25 anos de casa. Todo ano eles faziam esse treinamento ali com todos os colaboradores. O turnover era mínimo, cara. Mínimo. Ele entrava no pneu de moto e saía no pneu fora de estrada. Que são os pneus lá de alta tonelagem e tudo mais. Mas era, assim, tinha é lógico, a gente tá falando de uma baita empresa. Tinha um hotel para fazer a formação dos vendedores. É valorização também, né? Que nem você disse a respeito aí da questão de vendas, né? Eu sempre fui uma vendedora, né? Desde pequenininha, se for ver. Sua mãe não queria que você fosse médica, sabe? Não, eu sempre tive problema com sangue. Mas, assim, essa questão de ter, né, esse alinhamento, de sempre estar buscando informação, né, capacitação, e tá gostando, né? Você tem que ter amor pelo que você faz, senão você não vai vender, né? Independente de você vender uma caneta ou vender um avião, você tem que entender do que você está vendendo. Sim. E procurar, né, o cliente certo, né? Então, eu acho que é importante a gente dar valor, independente, né?
Eu sou super adepta aí de defender os vendedores. A Sara, desculpa te cortar, Michael, mas a Sara é o tipo de pessoa que vende geladeira pra esquimó. Pra esquimó, né? Se ele tiver precisando, vamos lá. Ué, mas faz sentido, né? Porque se no gelo ele precisa de uma geladeira, porque o esquimó congela, né? Nos polos vai congelar. A geladeira mantém ele refrigerado, então é diferente. Vamos lá. E aí, pegando um gancho nisso que você falou, se você me permite, sabe? Eu gosto muito disso, né? Vendedor é o cara que vende tudo? Não. Eu já vi vendedores, por exemplo, que, inclusive aqui no lugar que a gente está, tem muito sucesso aqui dentro, numa antiga empresa, e na outra empresa ser um cara que era último do quadro de vendas. E aí, pessoas que conheciam falavam assim, poxa, como assim? Lá na outra empresa não vendia nada, agora aqui é ponta? Como que muda? Mentalidade. Comprar o produto. Uhum. Se ele não acredita no que ele vende, Exato. Ele não vende. ponto. Porque vendas é um tripézinho. Lembra que eu falei pra você, por que você vende? Você vende porque a pessoa que está comprando de você confia em você, depois ela confia na tua marca, e depois ela confia no teu produto, na tua solução. Com certeza. Esse é o tripé. Então, se ele não acreditou se você não acreditou no primeiro pé do tripé, tá manco. Não vai dar certo. Não vai sustentar. Então, se você precisa acreditar no produto que você vende, aí sim, ele vai conseguir desempenhar tanto vendendo uma caneta ou vendendo um avião. Perfeito. Essa é a premissa. E você comentou dessa parte de treinamento que o pessoal na outra empresa ficava 120 dias em treinamento, né? Para uma empresa atingir os resultados que ela almeja ali, realmente precisa de uma equipe capacitada. Sim. Né? E dentro das ferramentas ali, em questão de abordagem, em questão da qualidade no atendimento, quais dicas que você tá para aquele empresário ali que quer mesmo qualificar a sua equipe? Cara, sabe qual é o custo mais caro que existe numa empresa? Você não qualificar um profissional e ele continuar lá. É o maior custo que você vai ter. Primeira coisa, a gente tem esse estigma, infelizmente, de que o vendedor é o cara que não deu certo na vida e vai ser vendedor. E aí eu não tenho por que educar ele. Eu não tenho por que capacitá-lo. E aí acaba não se treinando, acaba não se desenvolvendo. Invista muito em treinamentos. Isso é realmente investimento, né? A gente fala, poxa, eu invisto muito em marketing, eu invisto muito em publicidade, eu invisto muito em propaganda. Invista também, então, na tua equipe de vendas. Faça ali com que ele tenha algum desenvolvimento e, principalmente, cobre dele a aplicação desse conhecimento. Porque acontece muito. E a gente vê realmente treinamentos que a pessoa vem, implementa o treinamento, aí na outra semana o que aconteceu? A pessoa não está mais executando. Porque isso é natural do ser humano. Tem que criar um hábito. Tem que criar o hábito. Não tem jeito. Então não adianta nada. Você vai lá e contrata o Thiago Consor, que para mim hoje é a maior sumidade em vendas aí no Brasil. Thiago, vê a gente. Você contrata o Thiago Consor, aí ele vem lá e dá aquela injeção. Só que no outro dia, não tem ninguém cobrando para que o teu time faça aquilo que foi pregado ali no dia anterior. O que vai acontecer? Esquecimento. Na teoria tudo é lindo, mas na prática... E outra coisa, tigelinha de açaí, cara. Vocês gostam de açaí? Adoro. Você come legal, né? Na hora dá aquela sustância e tudo mais. Depois de quantos minutos você tá com fome? É isso. Então você vem, dá a tigelinha de açaí, beleza. Nos primeiros dias, o cara tá lá com aquela energia, tudo mais e tal. Na próxima semana, acabou tudo. Então, e aí é papel do gestor cobrar isso. Tem que ter uma constância, Tem que ter uma constância, tem que ter... Poxa, lá na empresa, antes de vir para cá, por exemplo, a gente estava numa reunião com o nosso time de vendas, desenvolvendo eles. E aí a gente senta, beleza, eu tenho CRM, tá tudo bonitinho lá. E aí a pergunta que eu faço é, o que os números não estão me contando?
e deixa o cara falar. Não tenha medo de ouvir o que as pessoas têm a te falar. O pior líder é aquele que está cercado de gente que só fala o que ele gostaria de ouvir. E aí ele não vai ter resultado nunca, porque está tudo bom. Para que ele precisa melhorar? Então, e investir em conhecimento, investir em técnicas é imprescindível para qualquer empresa. E eu sei que é caro. Eu sei que não é um investimento barato. A maioria das empresas hoje não tem condição de fazer isso. Então, vai você, senta na frente daquele sitezinho que tem um loginho vermelho, que você vê uns videozinhos, sabe? Tem um monte de vídeo lá do Thiago Concer, do Leonardo Castelo, do Marins, do Professor Gretz, de quem quer que seja. Aprende e traz pro seu time. Cara, a gente nunca viveu uma era com tanta informação disponível quanto agora. Né? Poxa, faz um clube do livro. Custa R$49 o Receita Previsível. Você vai lá, compra o livro e vai lendo com a tua equipe. 1 hora. E cria o hábito disso. Você vai ver que eles vão começar a desempenhar. Então, o dinheiro para o investimento não pode ser desculpa. É só você querer fazer. Sim, tem que investir, não tem como. E aí, investimento não é só grana. É tempo, Sim. é vontade, é querer fazer. É Né? comprometimento, Então, né? comprometimento. Então, tem todas essas questões. E é algo que leva tempo também. Não é porque simplesmente você fez um treinamento que você vai performar 100%. Exato. Né? Exato. Tudo realmente tem ali seu tempo, você vai crescendo ali, né? Exato. Dá um passo de cada vez. Né? Exato. E eu acho que esse também é um sentimento que os empresários precisam entender. Não existe pílula mágica. Não existe bala de prata. Né? E aí a gente vê alguns profissionais aí na internet falando, não, eu vou te dar aqui a solução para você vender, para você dobrar teu número de teu faturamento amanhã. Cara, Desconfie. não tem. E aí o treinamento não dá resultado, porque não tem bala de prata, aí os bons profissionais pagam pelos maus. Então, e aí o treinamento de vendas não funciona, e aí uma série de coisas que existem aí não funcionam. Então, é uma quebra de paradigma. Precisa mudar a mentalidade, precisa mudar a postura para poder começar a desenvolver isso e capacitar. Não tem jeito. Michael, quando a gente fala de métrica, a gente falou bastante sobre dados, as métricas. Quando a gente pega uma empresa e analisa esses números, qual é o primeiro dado, assim, a primeira análise que você vê que faz mais, assim, tem uma importância maior na questão ali de vendas? Por exemplo, eu sei que é muito relativo a questão ali de empresa, segmento, fluxo, mas a gente pega uma análise, um relatório. O que você acha que deve ter maior atenção ali de um gestor? O faturamento? O que muda ponteiro, você fala assim, na hora que Isso. você olha, se você pegar uns dados, por exemplo, olhar o que eu atacaria primeiro? Isso. Número de clientes versus número de conversão. Vou até anotar, porque eu gosto dessas coisas. Quantos clientes eu estou atendendo, para quantos clientes eu estou vendendo? Tem uma... Eu adoro essas perguntas, né? Você vai falar, Sara, não existe uma ciência para isso. Mas questão dessa conta Uhum. de conversão. Um número base? Isso. Sim. Por exemplo, vou te dar um número em torno de 6% é uma boa conversão. Então, se você tem aí, dependendo... É lógico que vai depender do teu modelo de negócio, mas uma média entre todos os segmentos, em torno de 6% de conversão é um número legal. Boa. Então, o Flávio Augusto, inclusive, tem essa métrica, né? Ele fala que o 30-5-2, a famosa conta dele. Se você for analisar ali, você vai ter um número de 6% ali no final. Você falou com 30 para fechar com 2. Então, você tem uma conversão de 6% lá na ponta. Franquias, por exemplo, a gente tem um número de conversão de 1%. Então, eu preciso falar com 100 pessoas para poder vender uma unidade de franquia na maioria das vezes. Então, aí varia de cada segmento, mas uma média aceitável aí, em torno de 6 a 10% é uma média aceitável. Obrigada. É bom a gente fazer umas contas. Mas assim, e aí entra a questão da métrica, de novo, né? Da gestão do funil.
Poxa, por que tá passando? Então, poxa, vocês são ruins pra caramba, hein? Falar com 100 pra vender uma? E aí entra o quê? O tamanho da tua peneira. Porque é um modelo de negócio. Eu quero um franqueado, eu quero um cara que vai ser meu parceiro por 5 anos, no mínimo, vai vestir a camisa da minha marca e vai botar para fazer acontecer, botar toda a energia, todo o empenho, suor, lágrimas e gordura lá na ponta para poder fazer com que o meu negócio aconteça. Então eu não posso ter qualquer pessoa ali na ponta. Então o meu funil ele começa a ser estrangulado a partir do momento que eu passei de uma determinada fase para poder mensurar isso melhor. Agora, se eu tenho alguma coisa, um modelo de negócio um pouco maior, por exemplo, eu quero vender sapato feminino, toda pessoa que entrar aqui eu quero que compre. Sim. Então, aí vai, por isso que eu digo que o funil ele vai muito de acordo com o modelo de negócio. Se você pegar um funil que deu certo pro fulano, não necessariamente ele vai dar certo pro ciclano. Por isso que eu digo que que tem que tomar cuidado com fórmulas mágicas. Tem que adaptar dentro da realidade Do teu negócio. do negócio. E isso é difícil. Porque, e aí, entra mais uma vez o assunto anterior que a gente estava falando. Será que o treinamento do cara não funciona? Ou será que fui eu que não conheço bem o meu negócio e não soube implementar e adaptar aquela ferramenta ao modelo de negócio que eu tenho hoje? E aí entra o seu conhecimento. E aí é por isso que o gestor precisa ter se ele está na ponta ouvindo o que os profissionais estão falando e ele entende que a estratégia da empresa quer arrumar para aquele momento, ele precisa juntar, concatenar essas duas informações e aplicar dentro do modelo de funil dele. Sim, tem que estar tudo alinhado. Tem que estar tudo alinhado. É por isso que eu digo que não é ciência, né? E por que é ciência? Porque você vai ter que estudar. Poxa, mas fazer, às vezes, algumas misturinhas químicas lá para ver se o negócio, se o negócio vai explodir ou se vai dar certo, né? Fazer, de repente, alguns testes. Então, poxa, aqui que eu vou pegar uma célula aqui para fazer um teste desse negócio aqui. Vamos ver se funciona. E enquanto a outra toca a operação do jeito que está. Poxa, deu certo aqui. Vai ampliando o tamanho da pesquisa. E aí, automaticamente, você consegue fazer lá na ponta. Então, tá mexendo os pratinhos o tempo todo. Senão, tá morrido. E é legal que as estratégias hoje vão mudando um pouco rápido também, né? Nossa, demais. Né, Mike? Eu acho que, poxa, a gente não tem mais aquilo, a estratégia, a gente vai demorar ali 1 ano para aplicar a estratégia, não tem mais isso. Cara, Realmente ela vai acompanhando o nosso dia a dia aí. Poxa, não deu certo mesmo, vamos tentar outra estratégia no outro e assim por diante, até dar certo, beleza, estabilizamos, agora vamos estruturar aí essa estratégia, né? Cara, hoje o mundo é tão rápido, né? É o VUCA, né? É, Volátil. Exatamente. Porque o que dá certo hoje não dá certo amanhã, cara. Então, você tá numa ideia lá na rede social, seu algoritmo, sua campanha lá bombando, tudo mais, tal, do nada, a rede social resolve mudar o algoritmo. Pronto, acabou. Acabou teu mundo ali. Você acaba tendo que mudar tudo. Cara, e é impressionante. Você vê alguns gráficos de campanha assim, ó. O gráfico tá lá. Aí muda o algoritmo. Ele fez assim, ó. Ele despenca. Da mesma forma que subiu exponencialmente, cai exponencialmente também. Então, tem essas análises que você tem que estar sempre habituado a fazer. E não depender de uma única fonte, né? Se você colocar todos os ovos numa mesma cesta, você vai ter problema. Michael, quando a gente fala de venda, né, o pessoal pensa muito naquele imediatismo, né? Por exemplo, comprou caneca, entregou, prestou o serviço, pronto, finalizou. A não ser a questão da parte mais consultiva. Uhum. E quando a gente fala de pós-venda, como que você enxerga o pós-venda? O que é mais caro? Você comprar, conquistar um cliente ou manter um cliente? Conquistar um novo cliente. Muito mais caro, né? Eu tive empresas que eu trabalhei que se demorava 6 meses para o cliente break-even, a gente chama, né? Que é para o cliente começar a se pagar dentro da plataforma. Ou seja, se esse cliente sair antes da base, antes de 6 meses, ele te deu prejuízo. Nossa, mas vender dá prejuízo? Dá. Se não vender direito, Verdade. dá. E o pós-venda, Sara, eu tive um sócio que ele falava assim, que o pós-venda era um pós-pré-venda.
Que você estava É um trabalho constante, né? que você estava se preparando para vender de novo, né? E o pós-venda hoje é difícil fazer, é custoso fazer, mas precisa ser feito. Porque, por exemplo, por uma venda transacional, vou pegar o exemplo de novo da loja de conveniência do cara que parou o carro no posto de combustível e foi comprar um papel toalha. Como que eu faço pós-vendas com esse cara? Bom, eu faria uma abordagem, por exemplo, esteve aqui na nossa loja. Mas como? Se você não tem esses dados. Verdade. Complicado. Nesse caso é complicado. Teria que ter alguma questão Acho ali que a de gente pegar teria informação. que pegar alguma informação dele, não na conveniência, mas sim ali na bomba de combustível. No posto. Tem que trabalhar em conjunto ali o posto de gasolina e a conveniência. Entende que é Não custoso sei. e trabalhoso? Sim. Você vai ter que bolar uma baita de uma estratégia. Você vai ter que convencer o cara que foi apenas comprar um papel toalha na tua loja de conveniência, te deixar os dados dele, porque ele sabe que você vai entrar em contato com ele depois. Então, o pós-venda, ele depende, também ele varia de modelo de negócio para cada modelo de negócio. Então, aí você vem para os gurus de internet de hoje em dia aí, né? Você tem que fazer NPS. Como que eu faço NPS com esse cara? Traduzindo a sigla NPS, Net Promoter Score, né? Seu promotor ali, a rede de promoção do seu... Como que você faz? Você não tem o dado dele, você não tem o e-mail, você não tem o WhatsApp dele para poder fazer ali essa pesquisa. Então, para venda transacional, o pós-venda ele precisa ser de um jeito. Para venda consultiva, outro. E na venda complexa, o pós-venda acontece todo dia. Sim, tem que adaptar dentro do modelo de negócio, Dentro né? do modelo de negócio. Então, para alguns modelos de negócio, o pós-venda vai ser um atendimento espetacular. Então, ele entrou ali para comprar um papel toalha, mas ele vai ter a experiência. Ele vai entrar, a loja vai estar cheirosa, vai estar com o ar-condicionado ligado, vai ter tudo que ele precisa, vai estar tudo limpinho, tudo organizado. Ele vai ter o que ele busca, que é a conveniência para comprar o que ele quer. Isso é pós-venda. Eu estou pensando em que ele compre de novo. E volte, né? Quando ele precisar de qualquer produto. Coisa. Certo. Para a venda consultiva, eu tenho como, porque o meu relacionamento com o cliente é um pouco maior. Então, eu tenho ali meios de me comunicar com ele. Perfeito. Né? E na venda complexa precisa acontecer todo dia, porque a partir do momento que... E o que é legal da venda complexa é que são times, né? Então, eles chamam de squad na maioria das vezes, né? Vem o squad de vendas, que faz a qualificação do cliente, né? Que é o que a gente chama de SDR hoje. Depois vem o closer, que é o cara que vai fechar. Vem o pessoal de implantação e depois o pessoal de farm, que cuida que são os gerentes de contas, né? Então, é um espaço muito maior ali para poder trabalhar, e aí o pós-venda é feito todos os dias. Então, é importantíssimo fazer, porém, você precisa encontrar o melhor jeito de fazer isso. Tem alguma dica que a gente consiga passar para quem está nos assistindo? Conhecer extremamente o teu público-alvo, a tua persona. Você tem que saber ali, como diria o Globo Repórter, né? Onde ele vive, onde ele come, onde ele dorme, onde existe, né? Essa pessoa. Então, conhecer a tua persona é de extrema importância para que você possa fazer um pós-venda. E uma grande máxima que o mercado comete demais e tá errado, você tem aquela... Como que a gente deve atender um cliente? Como ele ou como a gente gostaria de ser atendido? Eu prefiro como eu gostaria de ser atendido, mas dentro do estilo dele. Aí é que está. A gente precisa entender como o cliente gostaria de ser atendido. Às vezes eu sou um pouco mais extrovertida e meu cliente ele é mais tímido, quieto, então eu tenho que me adequar dentro do que eu sinto que ele gostaria, né? Mais ou menos isso. E aí a gente entra com a questão da omnicanalidade. Por isso que eu digo que é custoso e é trabalhoso fazer. Não é barato, não é fácil e precisa ser muito bem estudado. Porque se o cliente gosta, de repente, de ar-condicionado no 23 e eu estou no 19, a hora que ele entrar ele vai sentir frio. Ele não vai querer voltar. Porque nós somos seres sobreviventes. Então, tudo que ameaça a minha sobrevivência me faz não querer voltar. Verdade. Então, a gente precisa entender ao máximo o que o meu freguês... É por isso que eu gosto de chamar o cliente de freguês. O meu freguês precisa. Fazer uma sondagem mesmo, né, Michael? Igual, por exemplo, você vai atender ali um cliente que fala mais baixo, que ele é mais
né, retraído ali, você chega falando alto, todo extrovertido, poxa, vai assustar ele, né? Então, realmente tem que ir ali acompanhando o cliente no mesmo nível, né? Da mesma forma que vai falar pelo telefone. Poxa, Exato. você vai vender alguma coisa pelo telefone, a pessoa fala mais calmo, você tem que falar mais calmo. Ela aumentou o tom de voz, você tem que também aumentar o tom de voz. É foda, É o que a gente chama de espelhamento, né? Sim. Para criar rapport. Então, é importante. E é por isso que você precisa entender quem é o teu cliente, quem é o teu freguês. Então, e eu gosto de chamar de freguês, eu já contei para vocês a história do porquê do freguês, não? Vocês não são da idade de comprar na caderneta, né? Nenhum de vocês aqui comprou na cadernetinha. Cadernetinha, para quem não está nos assistindo agora, é da geração da geração Z, você ia na mercearia do bairro da sua casa e tinha uma cadernetinha ali onde você comprava as suas a despensa ali da casa e o dono da mercearia anotava na caderneta e aí o responsável financeiramente depois no final ia lá e pagava no final do mês. E quando a gente chegava nisso, lá, o dono da mercearia sabia o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome do seu irmão, o nome do seu tio, o nome da sua avó, o nome de todo mundo. E nem tinha CRM na época, hein, gente? E aí ele perguntava, como anda Dona Eugélia? Como anda Claudinei, seu Boego? Ele sabia tudo. E aí, ele já fazia o CRM antigamente. Hoje a gente vive a era da inteligência artificial e eu não chamo o cliente pelo nome. Ou quando eu vou fazer algo em massa, eu coloco ele num único balaio e eu acredito que é aquilo que ele quer e pronto, acabou. E é por isso que eu gosto de chamar o cliente de freguês, porque a gente trabalha essa individualidade ali. É difícil fazer, não é fácil, porém, funciona. E voltando só um pouquinho em questão aí no pós-venda, né, Michael? Acredito ali com pós-venda bem feito, você consegue aí fidelizar esse cliente, né? Com certeza, com Eu certeza. acho que é o objetivo principal aí Com certeza, das empresas, né? com certeza. Cara, vou te dar um exemplo aqui. Eu era cliente de uma empresa de TV por assinatura há 13 anos. 13 anos. E aí, eu liguei lá, porque tava um preço muito alto e tinha os concorrentes assediando ali, ó. Pergunta o que eles fizeram por mim. Nada. Ofereceram baixar um pouquinho ali. Não, nem foi, baixar. baixar. O que aconteceu? Você trocou? Troquei. 13 anos, cara. 13 anos. E por quê? Você vai falar na central de telefone, é um robô falando com você. Aí, a hora que vão te passar para um atendente, é outro robô que se finge ser uma pessoa. E aí, a hora que você entra, é uma pessoa que... E aí, não é culpa da pessoa. É culpa da estratégia da empresa mesmo, que contrata aquilo para ser barato e atender teu cliente. E acaba acabando com a base de clientes, que o pessoal fica insatisfeito. Exato. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Trocou. 13 anos. Só que eu não vou... Depois em off eu te conto o que eu fiz. Brincadeira. E muitas vezes a empresa contrata aí essa ferramenta bastante tecnológica, né, para realmente auxiliar aí o atendimento do cliente, porém não tem atendimento humanizado nenhum, né? Na verdade... É para facilitar, mas ao invés que vai como prejudicar um pouco, né? É que como é custoso, Gabi, eu quero economizar com isso. Entende? Uhum. E aí eu gasto trilhões que é uma empresa mundial, né? Deve gastar trilhões em publicidade e propaganda para adquirir novos clientes e economiza nessa ponta aqui, que não vale a pena. Aí é estratégia. Tá tudo bem, eles são milionários. Eu tô aqui só dando a minha opinião, né? Com certeza. E você comentou ali da história do freguês, né? Que o caderninho da mercearia era o primeiro CRM, né? Primeiro CRM. O CRM hoje é indispensável, né? Realmente todo um bom vendedor tem que ter o CRM. Quais outras ferramentas ali você indicaria? Cara, algo que te ajude a organizar. Né? CRM, pra gente traduzir a sopa de letrinhas, né? Customer Relationship Management, né? Gastar o inglês aqui, que já que a gente sabe, vamos gastar ele, né? E é uma ferramenta poderosa, porém mal utilizada. E principalmente por ser um sistema, ele precisa ser alimentado. Só que de verdade, Sara, você gosta de alimentar CRM? De verdade? De verdade. Sem mentira, sabe? De verdade, não. É isso. Então, a cultura.
E aí, mais uma vez, volta a questão do desenvolvimento do gestor em explicar o porquê daquilo. Da importância. A importância de você ter aquilo. Então, o CRM hoje, de verdade, é ferramenta imprescindível. Ah, poxa, não tenho... Mais uma vez a gente volta. Ah, não tenho dinheiro para contratar uma CRM porque, de verdade, não é uma ferramenta barata, né? Mas tem um monte open source aí, aberta nas ferramentas. E você pode fazer planilha de Excel, você pode fazer caderno, desde que aquilo seja organizado e você consiga cumprir aqueles lembretes. Mas o CRM hoje, se você não tiver, como dizia meu filho, você está morrido. Está morrido. Facilita Importantíssimo. bastante, né? Demais. Ontem, por exemplo, a gente tinha uma reunião e aí eu peguei e liguei para uma colaboradora nossa lá, falei, Emily, pelo amor de Deus, quem que é essa reunião aqui? Que eu tava na correria. Aí ela falou, Michael, tá tudo no CRM. Aí olha a diferença, né? Boa. Ela me puxando a minha orelha, porque aí eu entrei lá, tava tudo lá. Tudo bonitinho. Eu entrei para a reunião 2 minutos antes dela acontecer, porque estava no trânsito. E aí, mas estava preparado para ela porque tinha um histórico ali. Que se não tivesse acontecido, eu ia entrar completamente despreparado na reunião. Então, é importantíssimo ter a ferramenta. É dados, né? Quando a gente vai para uma reunião com o cliente, a gente tem que entender se a gente já passou alguma informação para ele, né? Se teve alguma negociação anterior. Eu sou super a favor de CRM, né? Apesar de todo o trabalho que dá para alimentar, a gente sabe que a nossa mente não armazena todas as informações, né? A gente tem o lapso de achar que a gente lembra de tudo, Sim. né? Mas se a gente não anota, se a gente não registra, não adianta. Não tem jeito. A gente é falho, né? A gente esquece. Michael, e para finalizar o nosso bate-papo, que o tempo está curto, Pô, já acabou? você tem ali um pitch de 30 segundos. 30 segundos, vou fazer um desafio com você. Uhum. Qual a última dica ali que você dá para um gestor de vendas que está buscando sucesso para o seu time ou para sua empresa? Nunca pare de aprender. Independente se for pelo YouTube, se for pelo livro de papel, se for pelo Kindle, pelo jornal, pelo que quer que seja, nunca pare de aprender. E, principalmente, colocar em prática o conhecimento. Porque, sem isso, o resultado não vai vir. Sensacional. Legal. Como sempre, é um pitch muito bom. Você ganhou aí o melhor pitch. Né? Falando nisso, pessoal, inclusive para quem está nos assistindo, semana que vem vamos ter as reuniões do AC Network. Então, você, empresário aí que busca relacionamento, visibilidade para sua empresa, vem conhecer o AC Network, um programa ali da SIC que tem mais de 120 empresários participantes, já fechamos mais de 37 milhões de negócios fechados, então é um número super bacana, é um programa aí que está sempre em constante evolução, que não poderia deixar de faltar essa frase aqui. Michael, muito obrigado pela participação, foi um prazer aí conversar aí com você. Obrigado, Sara, aí pela companhia e pela parceria de sempre, principalmente aí o Podcamp, o IMA e a Prefeitura de Campinas. Muito obrigada, Michael. Prazer estar aqui com você. Obrigada a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.